Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 14 do Rugido Cast. Hoje a gente tá aqui com Daniel Castelo e Rafael Tomazelli. Vocês não sabem. Se você tá me ouvindo aqui, você tem aquele problema básico na sua empresa, no seu negócio. Você fica não sei quantas horas gerando nota fiscal, não deixa aquele cliente, potencial cliente, pendurado no atendimento, perde venda, fica sofrendo, ai meu Deus, como é que eu faço? Porque eu tenho aqui que receber o fornecedor, que fazer não sei o que fazer não sei o que lá, não consigo atender o cliente, não consigo pagar a gente para fazer o atendimento. Que mais, Rafa? Cara, Outros problemas que vocês toda resolvem? A gente pode ajudar de várias formas nessas questões de tipo toda atividade diária que pode ser automatizada. Enviar um processo para um cliente, para assinatura, por exemplo, envio de contrato digitalizado ali, aí já chega no e-mail, a pessoa já assina, você já fica sabendo. Também automatizar coisas de financeiro, né? Quando chegar um pagamento, já cair na conta, fazer divisão. Qualquer problema, né? Mágica. Hoje a gente vai falar de magic. It's a kind of magic. A gente canta aqui também no Também Rugido canta, Cast. a gente canta. Magic Também. Mal. Tech. Talvez mal, mas enfim, chegamos lá. A guitarra eu garanto. A guitarra, então, ó, não trouxe guitarra. Olha só, fica aqui, já pega papel e caneta, porque aqui é aula. Isso aqui não é só um podcast, não, gente. Então é o seguinte, hoje a gente trouxe duas pessoas que vão ajudar você a aplicar a tecnologia no seu dia a dia, no seu negócio. A gente vai falar sempre, como sempre, de empreendedorismo e comunicação, porque eles arrasam também na comunicação. Boa. Bora falar lá. de tecnologia, empreendedorismo e comunicação? É o que a gente sabe fazer. Então, beleza. Vou começar apresentando vocês aqui, porque sempre gosto de fazer isso. Vou falar a bio, né? Aquela coisa básica. Rafael Tomazelli, CTO, adoro essas siglas chiques, CTO da Verzel e da Devaria. 17 anos, essa parte a gente podia omitir, né? Ah, tudo bem, é que a gente confessa os números mesmo. 17 anos na área de tecnologia e desenvolvimento, estrategista, mentor de tecnologia e social hack com visões de escala. Automatização e performance para empresas usando o melhor da tecnologia e pessoas. Até que não foi tão resumido assim, né? Adorei. Nossa, ficou chique sua bio, hein? Ficou chique, Que gente. isso? Daniel Dei uma Castelo. estudada. Que eu falo que vocês manjam de comunicação. Daniel Castelo, diretor da Verzel e Devaria, 18 anos na área de tecnologia, mas velhinho, né? Sim, tá. Um aninho só. Empreendedor digital, focado em gestão e formação de grandes times com metodologias ágeis. Acho que vocês precisavam conversar com quem fez as bios aí, porque a do Rafa tá mais chique, hein? Tá mais chique. Ele usou palavras assim... Né? Você viu? É a vida. Conheço uma empresa Isso, boa que cara. pode ajudar vocês com comunicação. Conheço bom, também. Tem muito empresa, bom, muito né? bom. Eu vou entrar em contato. Então tá. Tô Mas deve esperando. estar com a agenda cheia, não vai atender a gente. Ah, será? Não sei. Ó, bora. Eu quero saber a história de vocês, porque, gente, vocês são muito novos e já tem 2 empresas aí. E conta um pouquinho aí da trajetória de você. Eu vou começar com o Daniel. Vai, manda. Show. Como chegamos até aqui? Vamos lá. Começou na minha infância mesmo. Porque eu era um esportista. Eu praticava muito tênis. Comecei com futebol, depois fui pro tênis e gostei muito. Eu sou bastante competidor, né, Rafa? Imagina. O trânsito que eu diga. E aí eu comecei a competir de verdade aquele negócio e gostei, sabe? E o esporte me ensinou muito, muito mesmo. E chegou num momento que eu tava com... até antes disso, 14 anos, eu fiz um tecnólogo de informática. Na época, aqueles cursos de pacote Office, banco de dados básico, essa coisa, e eu amei. Mesmo jogando tênis, né? Que meu pai queria investir, e minha mãe também investir na minha carreira profissional, sem ser também no esporte. Aí chegou um momento que eu fui fazer uma clínica de tênis, chamava, né? Em Florianópolis, e eu fui super bem lá, e eu fui convidado de continuar lá, morando e treinando para tentar ser profissional e tal. Isso eu tinha por volta de 15 anos. E aí, teve uma decisão que com 15 anos eu já tive que tomar. Minha mãe e meu pai perguntou, e aí, você quer virar esportista ou você quer ir para carreira profissional? Aí eu falei, ferrou, porque agora eu tenho que tomar uma decisão com 15 anos. Buguei, sou adolescente ainda, e agora? E aí eu tomei a decisão, não, eu quero seguir a minha vida profissional, porque eu amo tecnologia. E aí eu desisti. E como você tinha essa certeza com meros 15 anos?
Cara, eu amei aquele negócio que eu fiz. Eu amava resolver problemas ali, pegar planilhas, formatar computador, fazer essas coisas. E eu falei, caramba, eu acho que eu tenho aptidão. E aí, com 15 anos, eu pensei, deixa eu ver quanto... Olha a loucura, né? Uhum. Que você cria maturidade no esporte, isso é muito louco. Isso é muito... O esporte é... Cara, eu É muito sou maneiro, né? um zero à esquerda... Não, 5.000 zeros à esquerda pro esporte. Infelizmente, sou aquela pessoa descoordenada, sabe? Zero. Descoordenada mas serve também, Dani, total. pra xadrez, dama, Não, essas mas coisas eu também tem. queria ter tido essa experiência, porque assim, eu acho que, gente, todo mundo precisava ir pro esporte, passar por essa experiência de esporte. Seja, assina tipo, o embaixo. esporte que nem você falou agora, né? Xadrez, que não deixa de ser e Sinuca, tal. não importa. Socorro, Rafa. Passei mal agora. Mas, não, tá valendo, tá bom. É vai. esporte, Eu ué. fiquei imaginando a pessoa, ela 15 anos na sinuca, no ambiente da Olha o que sinuca, o lá, pai faz com a cervejinha. criança. Ô, meu pai. E é pai, né? Mas tudo bem, a gente abafa. Não, mas eu acho que, sério, assim, esporte dá esse estofo, né? Dá essa maturidade. Faz muito Muito. sentido isso que Sim. você falou. Sim. E aí eu falei, eu mesmo pensei, quantos tenistas se deram bem na vida? Quantos tenistas ficaram ricos? Quantos tenistas tiveram sucesso? Uhum. Eu via uma porcentagem muito pequena. E aí eu falei, deixa eu ver quantas pessoas em tecnologia Um se deram funil bem. muito louco. É muito mais. Uhum. A minha carreira em tecnologia vai ser muito mais promissora. Eu falei, eu vou ficar em São Paulo. Não vou ficar em Floripa. E aí eu comecei a me dedicar mais. Isso foi até um estalo, falando, não, peraí, deixa eu desacelerar o esporte, mesmo que ele me faça muito bem. Eu vou acelerar um pouquinho mais meus estudos de tecnologia. E aí entrei na área com 17 anos, no terceiro colegial, que eu dividia esporte, escola e trabalho. Uhum. Então eu ia meio período pro trabalho, jogava de noite, eu dava um jeito. E comecei com estagiário de informática. Fiquei 1 ano estagiando, porque eu não poderia ser promovido. Mas passou esse 1 ano, fui tão bem que eu consegui essa promoção. E eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software e também cuidando de infra. E eu via aquele ambiente das empresas, era muito burocrático, as coisas não aconteciam na velocidade que eu queria, eu era muito rápido, eu queria as coisas que acontecessem, eu atropelava pessoas com a imaturidade profissional, né? Mas eu fazia as coisas acontecer, eu via que eu tinha potencial. E aí eu fiquei por volta de 5 anos em uma empresa só, e eu cheguei a ser gerente. Com 21 anos, tocando a implantação do TOTS Proteus numa empresa de... na época tinha 300 funcionários. Eu era gerente. Eu consegui chegar muito rápido. Então, a minha gestão já começou ali. E aí, acabou que a gerente mais senior da empresa de TI, pegou a minha boquinha. Falou, não, peraí, agora vamos para a próxima fase do RP, que é o TOTS Proteus, que gerencia toda a empresa. Não, agora eu que vou tocar e você vai continuar as coisas que você fazia antes. Meu, Dani, isso me deixou num estresse, arrasado, derrotado, mas o tênis já tinha me ensinado a mentalidade do fracasso, a mentalidade da perda. Olha eu falei, não, isso. peraí, eu não vou me deixar para baixo e eu quero fazer diferente. Porque o tênis tem isso, né? Você tem que se recuperar muito rápido, assim. Sim. Perdeu a bola, cara. Se você não se recuperar rápido, você... Perdeu um set, você tem o isso. resto do jogo pra É isso recuperar e tudo mais. É isso, e eu tinha perdido um set ali. E o que eu vou fazer agora com esse set perdido? Não, eu vou mudar o jogo, eu quero variar meu jogo agora. Pedi as contas, e eu já tava ganhando bem pra minha idade. A minha mãe, meu pai... Não, meu pai nem tanto, mas a minha mãe... Toda a minha família falou, você tá louco? Você é retardado de pedir a conta? Como assim? E aí eu abri minha empresa. Comecei ali e comecei a pegar uns clientes mais para fazer gestão de TI. Então eu pegava pequenas empresas e fazia a gestão inteira de TI para empresa. Quantos anos isso? 22. O cara era empreendedor com 22 anos, 22 né? anos. É isso, em resumo. É sobre isso. E aí, nossa, eu amava ser empreendedor e tudo mais. Eu segui dali até agora, sendo empreendedor, dono de empresa. Mas eu tive algumas reviravoltas e uma delas foi assim,
sensacional, que foi uma startup que eu fiz, que fazia... era um sistema que fazia gestão de EPIs, gestão de EPIs, sabe, capacete, bota, essas coisas. Então, o meu sistema controlava toda a gestão desses equipamentos nas empresas. E aí eu fui tão bem nessa empresa que eu acabei vendendo essa empresa e fiz o meu exit, a saída, né, vendendo o software para uma empresa, levantei um capital, abri franquia, olha que doideira, fui franqueado em 2 lojas Óticas Carol, não me dei bem com franquia, porque aquele negócio, né, franquia você tem todo um... É engessado. Pra Um quem negócio tem o padrão. perfil processo, de né? empreendedor, é muito louco. Eu ficava louca. Não, eu queria inventar coisa. Eu falei, não, o marketing falou pra você fazer assim, ó. E vinha um auditor na loja e tal, e eu fazia diferente. Eu queria, não, vamos colocar uma coisa na faculdade ali do lado. E aí eu via que, pô, franquia é um negócio que você faz muito e o retorno é pequeno. E você tenta fazer diferente e não dá certo. E aí você fica... Não, cansei. E teve uma loja que, obviamente, vamos falar de fracassos, porque é interessante. Uma loja Fracasso não deu também nada ensina, certo. né? Sim. Ensina muito, muito. E teve uma loja que não deu certo. E eu falei, não, meu negócio é tecnologia. E aí, eu sempre gostei de estudar também. Fiz 5 MBAs. Só? Sendo que... Hashtag humilhada. Peraí, gente. Só? Cadê minha autoestima? Brincadeira. Mas 3 delas foram um pouco mais curtas, aquelas MBAs menores. Tá. Mas continua Agora sendo todo assim. mundo... Não, gente, não saia do podcast, tá tudo bem. Você é normal se você não fez 5 MBAs. Eu também não tenho, tá? Então tá Também tudo não certo. tem. Fala. Mas era um vício, era um vício. É só um bullying, pequeno bullying. Vai, Tá fala, certo. segue. Eu quase não zoou ele. Mas era um vício, Dani. Eu adorava ir pra MBA presencial. Eu odiava ficar em casa sem fazer nada. Eu gostava de estudar. Eu nunca faltei. Era Imagina uma coisa louca. a Isso é verdade. dos viciados em MBA. É, Eu isso só aí. hoje... Oi, eu sou o Eu Daniel não me Castelo. matriculei no segundo MBA, entendeu? Eu vou te Faz falar 5 que- dias que eu não assisto ô, uma aula de Dani, MBA. parabéns. A gente tá enchendo seu saco, mas parabéns. É sensacional isso, cara. Sensacional. Não, mas eu tô acostumado, tá? Eu zoo um pouco ele. Eu me dou super bem com essa zoeira. E aí eu Mas pera, você fez também. MBA no quê? Assim, tipo, em gestão, administração, tecnologia? Ou era tudo em tech? Não, a primeira foi gestão de TI, que eu queria Que aí era mais tech avançar mesmo. na minha Aham. empresa que eu criei primeiro. Tá. A segunda foi arquitetura de soluções. A terceira foi gestão de projetos. Tá. A quarta foi... Não, 3 foram longas, olha que doideira. Gestão de projetos, acho que todo mundo tinha que fazer, né? Porque é muito louco. Assim. Aprendi bem. Por sinal, tem um case em cima disso aí, a gente já vai falar. Foi a última que eu fiz na real, né? Foi a quinta. A outra eu fiz na GV e essas eram na FIAP, que era mais voltada para tech. Todas essas eram voltadas para tech. E aí a outra foi de gestão de clientes e processo de acompanhamento de fidelidade e tal. Essa foi uma curta que eu fiz na GV. E a outra foi de empreendedorismo e novos negócios. Essa foi fantástica. Tive uns professores, assim, incríveis Essa na foi GV. onde? Na GV? Na GV. Ah, GV, né? Mas o outro do gestão de clientes, eu não gostei tanto. Talvez não era um tema que me agradava tanto. Mas a de empreendedorismo, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa ter estudado aquele negócio. E professores fantásticos, com cases animais. Que você falava, caramba, olha quem eu tô Ó, escutando que louco, aqui. né? Sabe? E a gente Aprendendo. se conheceu no 5º MBA dele, diga-se de passagem. Tá vendo? Porque Aí o que é o ponto de investimento conversão. da MBA fez muito sentido. Eu já tive vários sócios, tá? Vários. Deixa Mas eu o mais ver legal aqui. sou eu, não, mentira. Acho que foram Agora eu acho 5. bom você não falar que é. Não, acho que foram 5 sócios principais que eu tive. E aí eu conheci o cabeludo aqui, ó. O Rafa. Que aí, esse aí, acho que vai durar muitos e muitos anos ainda, porque a sinergia Ele quer que eu muito continue louca. trabalhando, eu quero parar logo. Não, mas eu falei pra ele que tá tudo bem, pode parar. Se a gente chegar onde a gente quer, que é bem longe, e a gente vai chegar. Tipo, você tá ligado que ele já percebeu que, tipo, você não vai conseguir, né? Aham. Ah, não, tá tudo bem, pode isso. parar. Mas eu Ele vai quero- te enrolando e tipo Exatamente. assim, tá bom, é só a gente chegar na meta. Exato, aí dobra a meta. Dobra a meta, né? Não vou citar nomes. Mas Mas eu não basicamente- quero que ele pare. Ele vai ficar no conselho ali, ó, só trabalhando de segunda e quinta, no conselho. Ah, eu quero só isso dando também, as duas gente. ideias Não é não? dele. Oh, Já trabalhei vou demais. copiar essa ideia também. Viu? Aí, ó.
conselho de Objetivo. terça a quinta ela topa. Não precisa nem ser terça e quinta. Mas segura aí, viu, parça? Não vai ser daqui Tá bom. 2, 3 anos, não. Tá bom, vou tentar. E aí, conta a sua história, Rafa. Cara, minha história, eu acho que a pergunta que você fez pro Dani é muito legal, porque eu já sabia, desde muito pequeno, eu fui aquele menino nerd, gordinho, que jogava videogame o dia inteiro. Então eu meio que já tinha uma ideia de tipo, nossa, como que funciona esse jogo? Como isso aqui é criado e tudo mais. Gente, eu jogava Mario Bros e Você salvava a princesa e não Você nunca criei uma ficou com empresa essa de ideia? tech. Mas você nunca ficou assim, nossa, como será que faz um jogo? Você nunca... Eu ficava me perguntando disso, tipo assim... Tá vendo? A pessoa que não é analítica, a pessoa que tem um analítico ali no perfil comportamental. Eu ficava ali o Verdade. tempo todo, tipo, nossa, como será que faz isso? Nossa, que bonito isso aqui. E aí eu tenho um primo que ele é 6 anos mais velho e ele era programador. Então, assim, ali eu fiz o mesmo ensino médio que o Dani, né? Esse ensino médio técnico, embora não na mesma escola, né? Que você tem aula de manhã e de tarde você tem aula de tecnologia, de programação, design, etc e tal. E aí esse meu primo, ele foi uma referência pra mim. Ele já era programador. Eu falei, acho que eu vou seguir essa carreira. Assim como o Dani, eu tive uma carreira bem meteórica. Com 17 anos eu já era estagiário de programação, já era programador contratado com 17 anos. 19 eu já era analista júnior, 21 eu virei pleno, 23 eu virei arquiteto. Então, assim, foi muito meteórico, né? Lidei com os nãos. Por exemplo, eu tenho um case engraçado, Dani, que eu nunca fui sênior na vida. Porque eu tinha um chefe que achava que eu era muito novo pra ganhar um salário de um sênior. O cara ficou na geladeira por 4 anos e aí eu saí de lá pra arquiteto. Eu pulei de pleno para arquiteto justamente porque esse chefe não me via como um sênior. Olha que doideira. E esse realmente era chefe, não era líder. É, exato. Eu ouvi várias vezes. Eu já tive duas experiências de gente falar assim, não, você é muito novo para ganhar tudo isso que você ganha. E aí, Como se idade... dissesse alguma coisa assim, muito doido. E aí, tive essa carreira rápida, cheguei no topo da programação. Então, o arquiteto, para quem não conhece muito de tecnologia, é tipo a carreira mais alta. Eu era o cara que só desenhava e a galera executava. Eu falei, tá bom, e aí, agora pra onde vai, né? Eu tenho uma segunda profissão, eu sou músico também, mas eu ficava, tipo, a mesma coisa, vou ser músico ou não vou ser músico. E aí, analisando ali, vendo todas as minhas coisas de vida e tudo mais, eu falei, não, vou então ir pra uma outra carreira. Foi aí que eu... falei, vou fazer uma especialização. Ao contrário do Dani, eu não tenho 5, eu só tenho uma MBA, que foi essa MBA de gestão de projetos, onde eu conheci o Dani. Mas você tá bem com isso, né? Tô bem. Eu tô bem também. Ainda bem que a gente fez Assim, terapia, né? Vamos terapia parar pra vamos isso, parar né? com esse bullying agora. Tô brincando. Pode continuar aqui, engraçado. Terapia pra isso, a gente paga A gente terapia, já tá, a gente paga terapia pra isso, mas tudo bem. Eu vou ter que fazer uma terapia depois daqui. Ainda bem que a minha sessão Vai essa chegar semana lá, não ele foi vai chegar na ainda. terapia e vai falar assim, eu tenho 5 minha MBAs sessão- e eu sofro bullying. Aí a gente Ai, vai chegar caraca. e falar assim, cara, essa semana eu descobri que eu não tenho 5 MBAs. Droga. É. Cabisbaixo. E aí eu fiz esse MBA com o Dani. E essa MBA, o TCC, o trabalho de conclusão, é criar uma startup. A gente, tipo assim, a gente olhou um pro outro e falou, cara, eu acho que a gente tem uma sinergia legal, vamos fazer. E a gente foi super bem, assim. A gente olhou pro lado, assim, acho que temos uma sinergia aí. Eu já era gerente de uma fábrica de software, ele também. E aí a gente começou a prospectar e a Verzel nasceu disso. Então... eu vim dessa carreira muito tech até a hora que eu falei, não, acho que eu posso virar gerente. E de gerente eu pulei para empreendedor, assim, muito rápido. Então, cheguei nesse resultado em 3, 4 anos, assim. Com 28, a gente já tinha começado a Verzel, resumidamente. Que show. Peraí que eu vou entregar aqui Fazer o phase out. Super J pra ela mandar um ao vivo aí. Que isso, no é o Dani nosso- Almeida. Jay salvando. Tchau, Jay. Tchau, gente. Agora lá Valeu. no Dani Almeida. Vai entrar no Daniel Almeida, Fazer hein? um cross-media aqui. Isso aí. Show de bola. Agora eu quero que vocês contem um pouco. Dani, conta um pouco pra mim da Verzel, que eu acho sensacional como vocês resolvem problemas reais, mundo real das empresas. Eu hoje, assim, na Rugido, a gente tem uma mentalidade muito de... A gente até desculpa a palavra, mas eu gosto de pessoas que são taradas por resolver problemas, sabe? A gente tem muito essa Muito. mentalidade, tipo... Cara, a gente tem que... beleza, tem um problema aqui, como é que a gente resolve? A gente O profissional tem dos muito- anos 2000 é o resolvedor de problema, né? Um pilar da gente muito forte é como é que a gente resolve esse problema, sabe, para o cliente. A gente tem muito pilar do servir. Porque esse é um diferencial em tempos de inteligência artificial, a gente tem... O nosso diferencial é ser estratégico, né? Conteúdo intencional e estratégico.
que vai gerar o posicionamento e que vai gerar a venda, não só sair postando. E o segundo diferencial é o servir, porque, Exato. o cara, o nosso cliente, ele não tem tempo para aquilo. Então, eu crio uma equipe, eu faço a gestão dessa equipe, né? Ele não precisa criar uma equipe inteira interna e com trocentos talentos ali. Ele não precisa se preocupar com o que vai pro ar. A gente cria tudo isso para ele. A gente edita, a gente cria, a gente pesquisa. Então, o servir tem que ser um pilar muito forte pra gente. E no servir, tal, resolver o problema. Que é o que vocês fazem. Sim, né? exatamente. É o dia a dia. Na o dia a verdade, dia. a gente vê a mesma ótica, só que da ótica Só de que tecnologia. de tech, exatamente. Nossa, poxa, como que eu faço? Gasto horas fazendo esse processo, ou eu tenho 50 pessoas para fazer essa atividade. Será que não dá para automatizar? Exato, É exatamente a mesma exato. coisa, só que do outro lado, né? Exato. Mas Conta como nasceu a versão. boa, eu até vou detalhar um pouquinho mais que o Rafa Vocês se falou. conheceram. Tarararara. Veio aquela música. Gente, os dois estão casados, pelo amor de Deus, respeito aí as esposas, né? Tem filhos e tal. É uma brincadeira aqui. Mas, como foi? Aí vocês se conheceram no MBA, rolou Era o aquele seguinte, match. lá na MBA de gestão de projetos, eu era do fundão e o Rafa era da primeira fileira. Porque eu já tava Mentira! na quinta. O Não, eu Rafa já tem tava na toda quarta. a cara de ser do fundão. Nada. É meu, ao Nada. contrário. Esse cara, ele É era o muito nerd do dedicado. nerd do nerd. Muito dedicado. E eu também sou muito dedicado. Eu nunca faltei. É sério. Mas você era do Só fundão. faltava se realmente eu estava muito O ruim. cara com 5 MBAs era o bagunçado do fundão. Você tem que entender que eu sentava na frente só porque eu Gente, uso óculos, mas vocês tudo são bem. É mentira. O cara era muito Duvido. dedicado. E aí, eu tinha um grupo, eu gostava do meu grupo ali, que a gente fazia trabalhos e tal. E a FIAP tem o que a gente chama de Startup One. Aham. E essa Startup One, você cria uma startup, a minha cara. Cria uma startup dentro da FIAP para competir entre todas as A MBAs. sua cara, competir. Exato, tá tudo ligado. Startup, competir, MBA. Pronto, temos a Não, trinca. E na MBA Tech, cara, não tem como dar errado. E eu falei, eu quero ganhar esse troço, não adianta. É meu, esse prêmio já é meu. Esse prêmio é meu, esse dinheiro é meu, essa viagem é Você minha. assistiu o documentário do Arnold Schwarzenegger? Pode... desculpa, Jay. No meio da live, de repente, surge um alarme. Você assistiu o documentário? Ele é esse cara, que ele viu o negócio e ele falava assim, cara, tipo, tô visualizando aqui, o troféu é meu já. É isso, eu queria. É isso Eu aí. queria chegar na banca, eu queria fazer. E o meu grupo eu sabia que não ia conseguir com ele. Aham. Porque eu queria muito e eles não. Ou seja, não tinha sinergia. Eu tive essa mesma coisa. Aí o Rafa, no outro grupo, eu falei, caramba, ele tá muito mais dedicado que os outros do grupo dele. Ele que apresenta. E na MBA era o negócio. O professor falava o seguinte, meu amigo, eu quero saber aqui quem quer falar de tudo. alguma coisa. Eu. Sabe aquele aluno trouxa? Era eu. E o Rafa também tinha essa pegada. Ele gostava de participar, ele gostava de fazer as coisas certas. Ó a comunicação saber? aí. Quer saber? Eu vou lá na cantina, lá no intervalo, eu vou chamar o Rafa pra trocar uma ideia. Aí chamei pra trocar ideia justamente pra ter uma estratégia de diálogo com ele pra gente conseguir fazer juntos. E aí ele falou, pô, eu queria ir bem naquele startup, mas meu grupo... Ele já falou. Aí a gente Ele falou, já caramba, chegou chegando em você. matou a pau, Quem vamos deu a fazer ideia junto. fui eu. Olha. Eu cheguei nele pra... Você nem contou pra ele, pô, preparado. eu ia te chamar, você já... E ele já chamou. Eu falei, é gol, É gol. igual o Brasil. E aí a gente falou, não, vamos abandonar o nosso grupo, vamos fazer uma dupla É. pra ganhar. Vamos eliminar aqui o ruído. É isso. É. E aí a gente... Não que as outras pessoas eram ruins, eles não queriam ganhar. Isso, então, só é isso. isso que eu tô falando. A galera Vamos tava querendo eliminar só o a galera que diploma. tá A galera só tava ali, tipo querendo- assim, por exemplo, no meu Quero grupo... o bônus, mas não quero o ônus. Tipo assim, eu quero só meu diplominha aqui, vou passar na média e tá tudo certo. E eu falei, não, cara, eu Os quero esse rolê medíocres, aí, o vamos Dani tirar, também. E aí a gente foi pra cima. Aí a gente começou a trabalhar e o trabalho foi muito boa. Pena que a nossa ideia da startup não era boa. Tá. Era até legal, engraçadinha, mas não era Não fantástica. tinha um target market legal. Só que a gente tirou 10 na apresentação, tirou 10 no startup. A gente fez uma apresentação incrível pra banca. A gente chegou nos top 30, apresentamos. Foi lindo. E aí a gente começou a se juntar, né? A gente já fazia uns encontros no Starbucks ali do Center Norte. E aí a gente começou, vamos continuar esses encontros aí, Vamos só que a gente ver. precisa fazer alguma coisa junto. Sim. E a gente falou, Rafa, eu já tenho uma empresa, eu já tenho uma parada aqui, mas... e você... Eu já era gerente de sistemas de uma outra empresa. Gerente de fábrica de software, que é empresa de sistemas, numa empresa ferrada. Falou, caramba, a gente tem tudo para criar nossa fábrica de software e fazer as coisas boas
que as grandes não estão fazendo, e com preço justo. Foi aí que foi o gatilho. Eu acho que tem muito a ver com o que você pensou. Do tipo, o que a gente olhou? Eu era gerente de uma fábrica grande e tudo era muito caro. Que, por Cara, exemplo, vocês fizeram o Nubank das fábricas de software. Exatamente isso. A gente olhou e falou, cara, o cara pra fazer um RP, ele paga R$500 mil. Cara, dá pra fazer isso com 100 mil. Peraí, por que a gente tá cobrando R$500 mil? Então, o foco era justamente Tem isso. como baratear? Deixa eu Tem. servir o meu cliente com um software de qualidade, com um time top, só que ao mesmo tempo sem custar pra ele o que custaria uma fábrica de software premium, que vai querer que você faça a linha de código do zero. Uma das coisas que a gente tem muito, principalmente hoje, é aquilo que a gente começou falando, nem tudo precisa ser feito do zero. Às vezes você pega uma plataforma aqui, uma coisa ali, só liga as duas e acabou. Em vez de você gastar R$300 mil, você gastou 50. Entendeu? E a mentalidade que a gente queria impor é que as empresas Não, tivessem... e pra vocês também sai muito mais barato, Sim, porque com vira certeza. hora trabalho em vez de Sim. virar, tipo, trocentas mil horas de desenvolvimento. E não adianta E não arrancar adianta- dinheiro é. daquela empresa e ele não ficar com a gente e confiar na gente por longos É. anos, sabe? 99%. Cara, isso é dos- muito a mentalidade da Rugido. Às vezes eu viro pro prospect e falo assim, ó, eu não vou te prometer isso. Uhum. Porque isso aqui, eu não vou te enrolar por não sei quantos meses e depois não vou te entregar e vou sair queimada. Ontem eu fiz uma reunião com o cara falou, pô, tal empresa X, os caras ficaram comigo prometendo não sei o quê, nananana. O cara só detonou a empresa. Por que isso? Porque eles enrolaram por X meses lá, falando que... Eu falei, cara, você me desculpa, mas eu vou ter que te falar a verdade. Nenhuma empresa pode te prometer isso, porque o seu negócio é muito específico. Exato. O cara vende, tipo, um negócio de luz que vai dentro do edifício e não sei o quê. Você não vai conseguir vender isso na rede social, cara. Exatamente. Você vai conseguir construir uma imagem, um posicionamento, mas vender isso por lead, por captura de lead, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, então é muito isso. É o falar o que... Tá bom, ó, eu consigo te entregar isso. Exatamente. Isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu consigo de um jeito mais fácil, mais barato. Exato, e entregar de Isso. acordo com o momento do cliente, Exato, né? exatamente. Por exemplo... Estrategicamente Fala aí. com o cliente. Né? Exato. E só pra você entender o quanto isso fez sucesso, as empresas começaram a confiar na gente, que a gente realmente entrega o que eles precisam e não o que eu estou enfiando pra eles, porque falar de foco no tecnologia cliente. pra você, Exatamente, é como- foco no Bush, cliente. Carlos Bush, meu ídolo, Nosso. que é mega, Nosso. nosso especialista, né, em colocar o cliente no centro, diria, pô, isso é o cliente no centro, né? Exatamente. E aí, só pra você entender a magnitude desse negócio, começou a dar muito certo. A gente clientes. começou pequeno. Aliás, ele vem aqui no Rugido Cast, tá? Aí Desculpa. Aí sim. A gente já Virar, acodou pra gravar eles. aqui conosco. Uma das coisas a gente acodou pra eles. Ah, é? É. Já fizemos Oh, trabalho. Que show, que show. E aí a gente começou, eu e o Rafa, um cliente pequenininho, aí veio 5 pessoas e tal. E a gente começou de verdade a operação em janeiro de 2018 com um cliente pequenininho. E hoje estamos com 70 pessoas. Que animal! Então é muito pouco tempo Que pra muita demais. gente. A gente já Gente, gerava- quando volta? Eu Foi buguei abril com- de 2019 que a gente começou. Abril de 2019. que a gente começou a operação. Que o time entrou foi abril de 2019. É isso. E a Verso, ela foi... mudou de nome, assim... Eu porque ainda ela... faço Vai conta fazer com isso, o dedo. a gente tá no quarto ano de Caraca. operação. a gente abriu a empresa em 18 70 pessoas. e começou a operar de verdade mesmo em 19. Uhum. É isso aí. E são poucos anos, 70 pessoas. Demais, gente. Parabéns. É muito rápido as coisas acontecem. Parabéns. Mas o foco é isso. Eu acho que o Isso é a resultado... Verso. né? Isso é a Verso. Verso. Aí... Aí a gente teve um Pera, outro eu problema. buguei com duas coisas, né? Com e que você falou, eu codei. Aham. A gente já codou pro É, Bush. Você acho viu que que eu dei a bugada, né? Você Você viu? já gerou o código, você já A gente já programou pro tá, Bush, Obrigada. Eu dei uma tela azul aqui. Você viu, né? Que eu fiz uma cara meio tipo, já codei. Aí depois eu entendi. Codei, Entendi, código... É, isso. Aí, de um bug, entre aspas, aliás, Uhum. nasceu a Devaria, Isso aí, exatamente isso. certo? Como a gente tinha muito essa prospecção de fazer o melhor pro cliente, de poder capacitar, é aquilo que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Qual que é a maior dor hoje de toda boa empresa? Pessoas. E aí a gente olhou... Imagina. Você que tá ouvindo a gente, Imagina. você tem dificuldade com pessoas? Imagina. Coloca aqui pra gente nos comentários se você tá no YouTube, se você tá no Spotify, depois manda um direct lá pra mim, no Instagram. Você tem E dificuldade não com precisa levar pra pessoa? terapia, porque todos nós também... Quero te dizer que você não está sozinho. Exatamente. E aí, obviamente, a gente começou a crescer, começou a dar tudo certo, que nem a gente teve cases da Verso, que a empresa, o cliente foi de 4 mil de faturamento no primeiro mês, que lançou para 1 milhão de faturamento mês com a gente. Então, automaticamente, a empresa cresceu,
a gente começou a ter mais demanda por causa do próprio cliente. O cliente antes tinha 2 programadores, agora tem 10. Porque ele precisa acompanhar esse crescimento. E hoje o mercado de programação no Brasil é um dos mercados com a maior dificuldade de recrutamento. Primeiro porque você tem assédio de empresa internacional, você tem assédio de bancos e ao mesmo tempo você tem uma oferta e demanda muito grande. Eu fui pra Portugal, acho que eu conheci assim, no metrô, não sei onde, assim, de falar com as pessoas. Eu sou brasileiro, casal, assim, sabe, conversando, tipo, a gente acabou de mudar pra cá porque... Meu marido é programador. Meu marido é programador, não sei o quê. Lá tem um polo muito forte. Muito louco, né? E aí você tem empresas de fora requisitando, você tem empresas que pagam muito acima do que é pagável do mercado. O que acontece? Você fica com uma bolha, com um monte de vaga. Eu levantei agora no começo, a gente sempre levanta isso por causa da Devaria. Comecinho de 2023, a gente tinha uma média, antes dos layoffs, a gente tinha uma média de 4 vagas para cada profissional capacitado. Ou seja, para mim e pro Dani tem 8 vagas abertas no mercado. E aí, obviamente, isso começou a ser uma dor e a gente falou, cara, se a gente continuar contratando do jeito que todo mundo contrata, vai dar ruim. O que eu sentei com o Dani, né? Olhei pro Dani, eu já comecei, aí vem um apêndice da minha história. Quando a gente começou a perceber isso, eu falei, eu vou dar aula em MBA, eu vou dar aula em faculdade, eu vou começar a me aproximar dos alunos, que aí pelo menos eu consigo gerar esse recrutamento, eu olho aquele aluno e acho. Então eu fui pra FIAP, eu fui pra Impacto, hoje eu dou aula nas duas e tudo mais. E aí falei justamente, né, pra tentar fazer isso. Só que eu olhei e falei, cara, é pouca gente. Isso não vai resolver meu problema e não vai resolver o problema do mercado. Eu sentei com o Dani, falei, cara... Vamos achar mais um desafio aqui. Eu tô com pouco problema. Tô com tempo sobrando aqui. Tá fácil a vida. Tá tranquilo. Tipo eu hoje, né? Chegando às 10 horas da noite em casa, É isso aí. que a filha tá de férias com o pai. Vamos arrumar mais um problema. É isso aí. A gente não gosta de resolver problema? Qual que é a vida sem um problema pra resolver? Ó, a gente fala, o universo manda, é isso aí. Gosto de desafios. Então tá bom, então toma. queridos. Vou mandar mais. E aí a gente fez o quê? Eu falei, Dani, e se a gente montasse uma plataforma, mais conteúdos, para que a gente pudesse ajudar pessoas que querem entrar na área? Porque às vezes uma coisa que também acontece no ensino de programação é que ele é um custo elevado. Pô, você vai pagar 4 anos de uma ciências da computação, você vai pagar 30 mil reais, 40 mil reais em 4 anos. Todo mundo tem essa condição? A gente sabe que não. Então o que a gente... no Brasil, Ainda mais no Brasil. Então o que a gente fez? A gente montou uma plataforma, né, um produto, né, que é a Devaria, que o foco da Devaria é justamente ajudar pessoas que querem virar programadores ou programadoras o mais rápido possível, né? A gente tem ali um time de 12 meses para preparar. A gente bomba o aluno, são 1.500 horas, é formação pra caramba, para que ali a pessoa consiga arranjar o primeiro emprego e aí dali ele vai pra faculdade, MBA, a carreira normal. 1.500 horas, mas em quantas horas eu já consigo ir pro mercado? A gente estima ali pelos dados, depende muito da pessoa, mas a média é em torno de 8 a 10 meses, tá? Então lá no finalzinho da formação, a galera já começa, né, porque... Pensa assim, Dan, é uma questão de você mudar totalmente o paradigma. É aquilo que a gente estava falando de você pegar a pessoa e retreinar ela para a forma. Sim. A pessoa nunca foi programadora, então até que ela consiga produzir um código sozinha, leva um tempo. Então o nosso maior trabalho não é ensinar, porque ensinar e copiar e colar é fácil. Difícil é a pessoa criar o pensamento crítico de tipo, se eu fizer isso, mais isso, dá isso. Essa é o trabalho, por isso que leva um tempinho. E aí a gente ajudou, começou a Devaria em 2021, 2023 agora a gente bateu 9 mil alunos. Da hora, né? Animal. Não, eu adoro ouvir essas histórias, gente. Eu sou apaixonada por empreendedorismo e é muito bom mesmo. E ainda mais, assim, no nosso país, né? Que a gente ouve tanta notícia ruim, a gente ouve essas histórias, é inspirador demais. E aqui, agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Como que a tecnologia pode... Mas segura a resposta, tá? Tá bom. Peraí. Ó, de um lado, eu sei que vocês ajudam empresas Jay, como é que a gente tá aí na nossa live? E os comentários? Tem algum comentário? Legal. Vai respondendo aí. Depois marca a gente aí. Eu quero que a gente fale um pouquinho sobre... Eu já sei que, de um lado, vocês conseguem ajudar as empresas com tecnologia a automatizar processos. E, do outro, vocês conseguem ajudar pessoas formar pessoas a entrar nesse mercado, que é um mercado muito carente, né? De que paga muito bem. e que paga muito bem. Exatamente. Na verdade, a Devaria, pelo que eu sei, a ideia é que vocês consigam, e vocês estão
estão caminhando, estão trilhando essa jornada, né? A ideia é que vocês consigam acompanhar esse aluno até a carreira inteira dele em Exatamente. TI, Perfeito. até ele se tornar um CTO como você é hoje, Exatamente. até ele conseguir, né, enfim, alçar cargos maiores. Trabalhar em grandes empresas, vai trabalhar na Apple, vai trabalhar na Amazon. A gente quer ajudar essas pessoas para que elas possam sair do zero, não sem nada de programação, até que elas cheguem efetivamente num cargo de liderança numa grande E empresa. acompanhar essa jornada assim, perto, com bastante mentoria, com bastante Acompanhamento, produtos. sim. É isso que é o nosso sonho. Legal, legal. Agora eu queria entender um pouco como que a tecnologia pode, de fato, ajudar, mandar um recado para a galera que está aí, que depois esse podcast, né, para quem está perguntando, esse podcast vai estar na íntegra lá no Spotify, Isso aí. lá no YouTube para acompanhar. Faz tempo que a gente não faz live por aqui, faz tempo que a gente não aparece, então essa foi uma oportunidade. Inclusive, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, manda bala. Já aproveita, deixa aí sua pergunta, porque esta é a oportunidade de milhões de vocês pegarem a tecnologia para o negócio de vocês. Então, conta um pouco como é que na prática, no dia a dia, problemas reais que vocês... Lembra de cases, clientes que vocês atenderam? Como que a tecnologia pode ajudar pequenas, médias empresas? Porque, às vezes, quem está ouvindo esse monte de sigla que a gente está traduzindo, e ERP, e não sei o que, parece muito distante. Exatamente. Mas a gente falou no começo aqui, basicamente, de problemas reais, Exatamente. né? Empresa que fica lá horas gerando nota fiscal e que podia ser automatizado. O que eu mais... Gente, assim, eu não conheço... um cliente, e eu tô falando de multinacional que a gente já fez consultoria na Rugido. Eu não conheço um cliente que fala assim, eu não tenho problemas, não tenho desafios com atendimento. Eu não perco venda porque o meu atendimento, 100%. Toda empresa que eu conheço tem dificuldade, tem desafio, principalmente atendimento na rede social. Porque a gente fala muito da importância do saque 2.0. Na Rugido, a gente vai até um ponto hoje, né? Planos futuros, quem sabe, daqui a pouco. Mas assim, Conheço uma galera legal pra te indicar. Estamos aí em conversa já. Mas a gente não faz, por exemplo, mas a gente fica desesperado quando a gente vê a rede social de um cliente que a gente gerou um baita conteúdo com intencionalidade, com estratégia, para gerar posicionamento que a gente sabe que vai gerar venda como consequência. E o cliente, a pessoa vai lá, manda uma pergunta que também ajudaria no engajamento e tá sem resposta, Exato. né? Então, vai desde esse atendimento no digital, que é muito feio, gente, pelo amor de Deus, é muito feio, quando chega e tem uma pergunta lá, um comentário sem resposta, né? Porque a rede é social, Exatamente. né? Não é um monólogo. Exato. E daí fica chato, fica feio para a imagem do cliente. E muito cliente tem problema com isso, tem essa dificuldade, e a gente sabe, porque eu sofro disso também, né? Todos nós sofremos dessa... Exatamente. Porque o tempo, ele não é multiplicável, infelizmente, ainda, né? Vai saber, porque em termos de inteligência artificial, daqui a pouco a gente está multiplicando. Quer dizer, mais ou menos. A gente vai estar produzindo mais rápido, né? Não deixa de ser uma forma de Exatamente. multiplicar o tempo. Então, como que vocês conseguem ajudar, por exemplo, as empresas no atendimento, no financeiro, na gestão de processos e projetos? Como que... problemas reais. Boa, para bora quem lá. está aqui ouvindo a gente, tanto no ao vivo... Pegar esse do atendimento, do financeiro, o Dani pode falar. A primeira coisa é que parece, como você falou, né? Parece que é um negócio que está muito distante, muito aquém, e não tá. Na verdade, a gente está tão acostumado de ter essa rotina de pessoas executando tarefas que a gente nem se pergunta se essas tarefas podem, de alguma forma, serem feitas de uma forma automática, né? Vou dar um exemplo de atendimento. Vamos supor que você tem aí, né, um atendimento ao cliente e o primeiro contato, o seu cliente precisa receber uma proposta. Você já tem uma proposta bonitona lá que você quer mandar. Ou seja, a pessoa entra lá no seu site, digita lá um formuláriozinho, alguém tem que ler esse e-mail e mandar uma proposta com o nome para a pessoa. Certo? Simples assim. Opa, como assim? Dá pra fazer? Então, existem uma série de ferramentas, não tem nada a ver com só programação, mas com processos de tecnologia, que você consegue automatizar isso. Toda vez que chega um e-mail da caixa com este assunto, pega este anexo, coloca no e-mail pra pessoa e envia. Ou seja, é uma solução... Até por e-mail. Por e-mail. Vocês conseguem fazer por e-mail. Dá pra fazer isso com formulário do Google? Dá pra fazer formulário, dá pra você mandar pro WhatsApp, dá pra você mandar o seu calendário. Marque minha reunião Gente, já. eu
Nossa, eu preciso muito de uma reunião com vocês depois desse podcast. Ó, e são coisinhas simples. Então, pega um outro exemplo de atendimento. 90% das perguntas, né? Vamos pegar um produto mais de prateleira aí que algum espectador pode ter. Um produto de prateleira, 90% a proposta, a forma de dúvidas é a mesma, porque chega clientes muito diferentes, mas a dúvida é a mesma. Será que não dá para automatizar o WhatsApp para que quando chegar a pergunta e aí você falar assim, olha, a sua pergunta é isso? Então, ó, as opções é 1, 2, 3, 4 e isso aqui. Isso não é distante, isso não é difícil, é uma questão realmente de se organizar para fazer. E dá para misturar também automação com atendimento humanizado? Exatamente, aí o que você consegue fazer? A gente cria... Mas eu acho que tem, na verdade. Exatamente, acho que essa é a ideia. Porque se você só automatizar... Fica estranho, vai parece muito criar robótico, aquele negócio né? frio com o cliente. E deixar negócio frio com o cliente não é legal. Não é. Principalmente na porta de entrada, né? Que é justamente você pegar ali e entrou o cliente, você já mostra um contato frio no começo. Você já perdeu a venda ali desde o começo. Eu não gosto. Quando eu sinto que é um robozinho lá falando só apenas. Não, então Quando aí eu você sinto consegue que é um robozinho, mas entra um ser humano, eu já falo, tá bom, beleza. E você consegue, inclusive, mas com ele tem que inteligência... entrar na hora certa. Exatamente. Entendeu? Entendi. É ali. E você tem que estrategicamente entender qual que é a hora certa. E aí você precisa medir isso. E aí o pessoal deve estar falando ali, deve estar ouvindo. Agora tá fervilhando, eu tenho certeza. Nossa, A galera agora tá fervilhando. Legal, consigo automatizar tudo, mas eu tenho que ter R$1 milhão na minha conta para pagar o pessoal para fazer automação. Não, essa é a sacada. Hoje, a gente tem tantas possibilidades de automação, tantas possibilidades de entregar digitalização barata, porque tem coisas prontas que você vai pagar uma mensalidade, vai pagar um pouco dinheiro em uma na implantação. Transação, alguma coisa do tipo. E você consegue automatizar aquilo que você nem sonhava. E você começa a ter mais produtividade no seu atendimento, melhor atendimento. Não deixa aquela pessoa parada, sem resposta. Gente, já fiz isso. Quer ver Já fiz isso. Aquela depressão, mas tudo bem. Que é um case legal também que a gente... Esse, inclusive, a gente usa na Versa. A gente estava falando de processo seletivo. Como que é o processo seletivo na Versa para dar case de possibilidades para o pessoal? Hoje a gente tem um formulário, a gente tem uma página no nosso site que a gente mostra as vagas, a pessoa se candidata. Quando chega essa vaga, a gente já faz uma verificação. Essa vaga tem prova ou não? Porque para programador é legal que tenha prova, porque a gente não analisa só como a pessoa é, mas como ela sabe codar. A gente pega, envia essa prova para a pessoa. Ela sabe programar, para quem tá ouvindo a gente, só para a pessoa não bugar, que nem eu buguei aqui. Eu não falei codar dessa vez. Não, só para as pessoas, né? Porque a gente tá todo mundo ficar na mesma página. Programar, beleza. Programar ali é fazer a prova de código, ali fazer o códigozinho do que a gente pede ali. Então, é digitar saber se a pessoa consegue o mínimo do mínimo do mínimo do que a gente espera para a vaga. Tá. Exato. E aí, a gente manda essa prova para a pessoa recebe essa prova, ela já recebe um prazo, a gente recebe um relatório e toda a comunicação que essa pessoa faz na plataforma chega no nosso canal de comunicação com dúvidas. Tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo. Ou seja, tem exatamente o que o Dani falou, entre automático e humanizado. De um lado, a gente envia todo o processo seletivo, é todo feito automatizado, recebe prova, sabe se passou, se não passou, tudo é automático. Só que por trás eu tenho um time que é quem corrige a prova, que fica lá e fala assim, não, realmente você tá errando nisso, você tá com dificuldade nisso. Transformar isso para um chatbot é a mesma coisa, entendeu? Mas olha que legal nesse exemplo. E dá para fazer isso com rede social, com WhatsApp, com e-mail, com formulário. Todas essas grandes empresas de tecnologia, elas têm o que a gente chama de APIs, que traduzindo aqui, nada mais é que você poder se comunicar com ela. Então, você poder puxar, você tem a sua conta na sua rede social, você tem uma forma sistêmica de você conseguir puxar seus dados para você fazer alguma coisa, seja o que for, entendeu? Se conectar na API para mandar uma mensagem para o seu cliente, se conectar para a API para pegar os dados do cliente, para ler uma mensagem. A gente consegue fazer tudo isso por trás dos bastidores. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a Rugido tem todo o nosso sistema de fluxo de produção de conteúdo de todos os clientes estão no Excel que a gente está desenvolvendo. E vocês estão ajudando a gente, por exemplo, a desenvolver um dashboard, ou seja, um painel de monitoramento. Que qual que é o objetivo? A gente vê se não vai dar ruim ali, se não tá cruzando, se o mesmo redator não vai ter... Putz, hoje eu tenho que desenvolver o conteúdo de 2 clientes ao mesmo tempo. Né? Deu ruim aqui. Não dá. Por quê? Porque aquele redator precisa se dedicar, precisa pesquisar, precisa desenvolver aquele conteúdo com dedicação. Exatamente. Então, não dá para ele pegar 2 clientes no mesmo dia. Então, a gente está desenvolvendo esse painel exatamente para que ele fique mais automatizado, mais visual,
né? E vocês estão ajudando a gente nisso. Então, mais um exemplo aqui de aplicabilidade de tecnologia. E nem tá usando nenhuma tecnologia que é fora de mercado. A gente tá usando o próprio o spreadsheet. próprio Excel lá. Exatamente. E aí você programa, coloca automação no Excel e sai o resultado que você tanto gastava tempo e você nunca... Quando você tinha o resultado, já passou o tempo de eu analisar esse negócio. Não, tô falando porque às vezes você vê, por exemplo, tem um cliente nosso que você vê a TV dele, aí tem uns gráficos lindos, maravilhosos, você fala, nossa, isso aqui é um negócio da NASA. Não, gente, não é, Não é. um Excel por trás. Exatamente. Com um software simples que só puxa o dado e põe na tela. E põe na tela de um jeito bonitinho ali. É isso aí. Com IOX, sei lá. Isso aí. É isso, É exatamente isso. Exato. E aí parece que é um negócio tão absurdo pra gente que não sabe, né? E aquilo ali, o cara fica olhando os indicadores principais da empresa o dia inteiro. Exatamente. Quanto que eu vendi, quanto que eu não vendi, e aquilo ali pro time de vendas dele, pô, é sensacional, porque o cara fica olhando o dia inteiro ali pra meta. Pensa num painel de atendimento de uma rede social onde você coloca todas as mensagens que você respondeu, quais não foram respondidas. Olha, você tem 13 mensagens Se teve não comentário respondidas. negativo, se não teve Exatamente, comentário entendeu? Exato. Alertas, qualquer comentário negativo entra numa fila de tratamento especial. Shhh, não conta isso. Que... Gente, deixa isso pra depois. Tá certo. Vamos pegar outros exemplos. Então, tem tudo isso. Financeiro, por exemplo. Financeiro. Problemas. Gente, alguém mandou problema aí pra gente falar? Esse Galera tá pessoal só com a vida fritando. resolvida? É, A galera tudo tá resolvido lá. fritando Tá ali. todo mundo automatizado, todo Todo mundo mundo digital. automatizado, digital, usando inteligência artificial. Não, primeiro vamos falar de financeiro. Beleza, Problemas fechou. financeiros. Depois eu quero entrar em inteligência artificial. Legal. Não, financeiro é uma área que ela se repete muito. Ela é meia rotineira. Porque você fatura, vira uma conta a receber. Você precisa pagar um fornecedor, vira uma conta a pagar. Você precisa conciliar o banco com o seu sistema. Precisa agendar pagamentos. Agendar pagamento, cobrar. Tudo isso tem pessoas por trás. Mas não precisa. E quanto mais você tem movimentos na empresa, mais pessoas você precisa. Mas quem disse que você precisa de tantas pessoas? E por que você não automatiza... E por que essas pessoas não podem ficar na inteligência Isso, e exatamente. não na tarefa, Exato. não Na execução. na execução, né, no vucu-vucu lá do dia a dia? Exatamente. A pessoa ela fica ali cuidando da automação. Não é que a gente está diminuindo pessoas, mas ela cuida da automatização. Não, você traz Deixa mais a melhor inteligência performance para sua Exato. empresa. Inteligência, performance, garante seu financeiro rodando, coloca painéis e tudo mais. Então tem muito espaço de digitalização no financeiro. E não é só instalar um seu ERP da vida, que é o sistema de gestão financeira e operacional da empresa, mas você colocar também inteligências para te dar mais velocidade. E hoje tem diversas ferramentas que já te dão isso pronto. É só você lá ligar e automatizar. E tem algumas aplicações, algumas ferramentas hoje que simplesmente você arrasta para cá, arrasta para lá, arrasta para cá, configura e tá tudo pronto. Isso é outra coisa sem legal. gastar milhões. Isso é uma coisa legal. Hoje a gente já está numa maturidade de tecnologia que tem muitos produtos que eles são feitos para você de prateleira que você pode customizar o seu processo. Porque uma coisa que a gente ouvia muito de alguns clientes era tipo assim: eu quero isso aqui, mas eu já olhei as plataformas de prateleira e elas não atendem bem o meu processo, né? Porque às vezes nem a gente conhece tudo de prateleira, vocês Exatamente. que conhecem. É isso aí. E aí a isso pessoa fala mesmo. assim: ok, eu olhei 5 prospects aqui, todos eles não atendem 100% o meu processo. Tem empresas agora que eles falam assim, não, o seu processo é seu. Eu te dou a ferramenta e diz aí, quando o financeiro mandar isso aqui, você emite a nota lá, e quando emitir a nota lá, você manda pra cá. Ou seja, você diz como você quer conduzir qualquer área da sua empresa usando uma plataforma por trás. Que a gente chama de automação de processos, né? Isso aí. Você faz toda a inteligência de automação de processos com uma ferramenta específica. E ela vai ligando as coisas, sabe? Gente, tem um insight aqui que eu acho muito importante da gente compartilhar com quem tá ouvindo, que é o seguinte. A gente precisa ser humilde, de ser bom no que a gente é, e investir no que a gente não sabe. Porque o resultado que você ainda não tem tá no que você ainda não aprendeu e no pior, no que você não sabe que você não sabe. Porque é muito isso, assim. Cara, olha o tanto de coisa que eu aprendi aqui com vocês agora. Tem soluções que a gente nem imagina Exatamente. que existem no mercado. Então, se eu chego para uma fábrica de software e eu falo assim, cara, eu preciso disso. Olha, eu vou te falar que eu faço comercial até hoje da Rugido, porque
ele é muito orgânico. O nosso comercial, a gente nunca fez hunting, né? A gente nunca foi atrás das empresas e falar, Aliás, a gente fez por 3 meses. Deu tão ruim, porque o orgânico dava tão bom, que a gente desistiu de fazer o hunting. Porque a gente começou, a gente tava crescendo tão rápido que a gente falou, cara, não vale a pena fazer hunting pra gente. Então, assim, esse orgânico, ele teve uma época que a gente deixou, assim, 40 leads esperando. Desesperador! Dinheiro na mesa. Por, tipo, 20 dias. E aí eu tive que ouvir desaforo, né? Sim. Com razão. Sim. Porque, de fato. Sim. Porque eu fazia essa avaliação e é um formulário. Vocês sabem, porque, Sim. né? Vocês são clientes da consultoria e passaram por esse processo. E eu acabei de aprender que eu poderia ter automatizado assim. Exatamente. Exato. Porque a gente tem o script do receptivo, a gente tem tudo pronto. Você poderia pegar do form e já criar uma regrinha de tipo, ó, quando o cliente for isso, ele Exato. passa pra mim, esse aqui E eu já aí, dou um retorno de não. Por que isso? Entre aspas, né? A minha arrogância como empreendedora, como empresária, de achar que eu sabia. Entre aspas, né? Eu não sabia. Não é arrogância, é ignorância mesmo, né? Uhum. Eu achei que, tipo, eu não sabia o que eu não sabia. E eu acabei de aprender que, pô, existe uma forma de automatizar isso. Não tinha ido atrás e que talvez seja infinitamente mais simples do que eu parei um dia pra... na verdade, nem nunca tinha parado pra imaginar que dava pra automatizar isso, mas... E a gente respira isso tanto, Dani. Ó, que louco! A gente consegue dar E ideias olha pra vocês, pros quanto- clientes. Exato. E olha quanto dinheiro que eu tava deixando. 40 leads esperando por semanas. Olha quanto dinheiro que eu tava deixando na mesa. Olha quanto que eu tava... Que, de repente, porque o empresário, ele pensa assim, né? Muito... Eu já pensei assim, não virei essa chave faz muitos anos. Mas eu já fui a empresária que pensava assim, mas eu vou... Odeio essa palavra hoje. Eu vou gastar X com isso? Será que eu não posso fazer internamente? Não, cara. Não, eu brigo demais hoje com a minha Você começa equipe, a mudar cara, muito a sua atenção, né? Você começa a colocar sua atenção pra energia isso. no lugar errado. Coloca sua energia no que você faz de bom, no que você faz de melhor. Você não pode querer ser mulher polvo, homem polvo, sabe? Querer fazer tudo, botar a energia no lugar errado, porque você vai travar, você vai parar de crescer. E até planta, se não estiver crescendo, morre. Esse estereótipo de empresa que tem todas as áreas dentro dela, isso daí é um modelo de empresa que já tá começando a se passar. Se você olhar grandes grupos Já. agora, o que eles Você fazem? perde O agilidade. que você é bom? Bom, você fica só com isso. E o que você é bom? É isso. E as empresas se Pega um juntam e começam a ajudar. especialista e foca nisso. Exatamente. Tudo bem, você tem que entender o suficiente para poder gerenciar aquela empresa especialista, né? Para falar, isso aqui, para poder cobrar, você tem que saber os indicadores. Mas vira essa mentalidade do gastar, porque olha aqui, acabamos de descobrir que eu tava deixando um monte de dinheiro na mesa, podia ter automatizado, eu vi vários desaforos, gente. Fica tranquila. Não quero porque você demorou pra me responder. Isso porque eu pedi desculpa antes, tá? Tipo, desculpa pela demora em responder, mas é que a gente tá Isso tudo foi no orgânico. com tudo no orgânico. Então. E aí Olha você que pode inverter o doideira, né? orgânico para um negócio que realmente importa. Que nem, por exemplo, o modelo do comercial da Verzel, ele é muito orgânico até um certo ponto. Então a gente começa, automatiza, proposta, apresentação comercial, só que na hora Mas de tem falar com o coisa cliente... que hoje eu quero automatizar. Na hora que você vai falar com o cliente, eu quero resolver o problema do cliente. Uhum. Não adianta eu achar que eu vou pegar uma proposta de prateleira e vou mandar. Não Então existe. é neste momento que eu gasto energia. Em vez de eu gastar energia mandando proposta, apresentação, não, isso é tudo automatizado. Onde que eu gasto energia das minhas pessoas é ouvindo o meu cliente para servir. Para que efetivamente ele entenda, não, o que a Dani precisa, eu vou pesquisar na internet, talvez, Dani, eu não sei a resposta, mas eu vou pesquisar, vou gastar aqui uns dias aqui, vou pesquisar para que eu te possa gerar uma proposta da melhor forma para que eu te entregue com o menor E tempo a gente assim gosta muito sucessivamente. de entender o problema do cliente, porque às vezes a solução que o cliente está trazendo não é a melhor para ele. Exatamente. Não é a melhor para ele porque ele vai gastar muito. Geralmente, né? Ou não vai É igual a automatizar pessoa certo. que... Minha mãe é essa pessoa, gente. Ela chega no médico falando assim, não, eu acho que eu tô com sinusite, com não sei o quê. É não sei o tipo quê. isso, é Eu tipo falo, isso. Jesus, mãe, que faculdade de medicina que você foi? É exatamente isso. Sabe Dani. assim? Aí a pessoa chega, né? Eu preciso de um CRM que compartilha aqui, que manda nota, faz lá, não sei lá. Aí E você aí fala, a gente fala pro cliente, respira, calma, vamos Me lá. conta o seu problema. Tipo Isso. analista, né? é isso aí. Me conta, É isso mesmo. psicólogo. A gente faz Me muito conta o seu isso. problema. A gente vai até quem, né? É uma coisa que a gente faz no comercial, eu falo assim, eu não quero saber do problema. Me conta como você vende. Me conta que como legal. você faz. Aham. De que forma você faz. Porque aí eu consigo entender qual que é a sua dor. Porque se você só falar da dor, às vezes eu não enxergo todo, né? Aham. Então- Muito louco. Inteligência artificial. Aí sim, hein? Esse é legal, hein? Ai. Esse é Aí legal.
Quero saber dos dois pontos de vista, assim. Vai substituir os profissionais de tecnologia? Mas, primeiro, como que ela pode ajudar ou não as empresas? Porque tem gente, assim, tá virando um 880, né? Exato. Povo que ama, povo que odeia, vai substituir todo mundo, não vai substituir todo mundo. Eu tenho uma opinião, eu sempre gosto de algumas coisas, eu acho que a gente tem que ir. Não é o caminho da mediocridade, mediocridade, é o caminho do meio, no sentido de que eu acho que é bom, por um lado, mas não é o salvador da pátria, Exato. sabe? De longe. Fala aí, você da parte de empresas, Eu então. quero vai. ouvir sua opinião. Boa. Conte. A parte de empresas é o seguinte, a IA, ela não vai conseguir resolver todos os problemas de jeito nenhum. Até porque tem muita regra de negócio, tem muita inteligência que você, especialista da empresa, não vai conseguir ter a substituição por uma máquina. É isso que eu penso. Porque Tem que ter você curadoria. especialista, É a minha. tem aquela assim, sensibilidade. Dá E pra daqui a pouco vai ter automatizar, mas tem que ter curadoria. Vai ter legislação, vai ter uma Exato. série de coisas em cima. Um monte de depois. advogado falando que, não, vai fazer o contrato pra mim. Calma, Oi? cara. Não É. é assim. Você tem toda, por exemplo, e a malandragem do contrato? Quem vai colocar? Máquina? Porque às vezes Tá advogado certo. coloca muitas coisas. Agora os essa advogados cláusula vão aqui é te legal. cancelar bonito agora, cara. Não, eu tô falando a verdade pra você, cara. Mas é verdade. E você... Não, mas vamos substituir malandragem por ir a inteligência Isso, é isso que eu daquele Dá queria dizer. oportunidade contrato. ali de ter Porque uma às vezes tem uma oportunidade. cláusula que pode te beneficiar, pode Exatamente. beneficiar outra parte e que não tá indo porque a IA não achou. E uma Exatamente. cláusula mais A estratégica. gente testou inteligência artificial para algumas coisas lá. Algumas coisas deram bom, algumas Vocês coisas usaram o quê? deram O muito Copy AI? O que ruim. que vocês usaram? A gente usou o ChatGPT. Tem uma só pra geração de conteúdo, depois eu te passo pra você fazer um teste também. O do TikTok mesmo nativo, uma porcaria. Uhum. Tipo assim, veio conteúdo muito panfletário. A gente falou, não dá pra usar isso aqui pra roteiro, por exemplo. Alguns a gente criou, porque a gente testou pra roteiro de vídeo, mas a gente faz o roteiro muito mais persuasivo do que a inteligência artificial. Eu falei, cara, se a gente gravar esse roteiro aqui, eu tenho 3 segundos pra conquistar a audiência num vídeo curto, né? Que é a ditadura do vídeo curto. Perdi a audiência nesse Zero, nem roteiro entrou. aqui, entendeu? Então, assim, é esse o lance que você tá falando. Se não tiver curadoria, É isso. E a curadoria, e ela ela- vai ser ao longo, né? Porque uma coisa legal da inteligência artificial, se você testar o chat GPT, quanto mais pergunta você fizer sobre aquele assunto, melhor vai ser a Exatamente resposta. isso. O que você tem que fazer? a gente tem que aprender a perguntar também. A gente tem que aprender a usar aprende o a negócio. perguntar e depois a gente vai ver que quanto mais a gente perguntar sobre aquele assunto, melhor vai ser a resposta. Então, uma dica para geração de conteúdo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto não vai ser legal. Só vai ser... Por quê? O que você vai ensinar a IA a fazer? A falar no tom de voz que você quer para aquele cliente, falar na mensagem, nos highlights que você quer, e aí ela vai aprendendo como que é o tom de comunicação para aquele cliente. E aí, dali para frente, vai chegar uma hora E que é uma quem vai sinergia. falar qual é o tom? Aí- Quem vai falar como ela A tem que gente. se comportar? É a gente. E não tem mudança É nesse isso. meio do caminho? Por exemplo, tava no produto A, agora o cliente não quer mais falar do produto A, Exato. agora ele vai começar a falar do produto B. Você vai Exato. continuar usando pra Que é gerar- o nosso papel, porque, gente, comunicação não é uma coisa engessada. Exatamente. Vira e mexe, a gente muda toda a identidade visual do cliente, a gente muda o tom, o arquétipo. Toda não, mas a gente faz ajuste em comunicação, a gente cria storytelling para um mês específico. Vai vir uma pauta quente que ninguém tava Exato, esperando, é. entendeu? E tem uma outra coisa que as empresas estão falando aí, que alguns especialistas que não são, estão falando que a IA vai fazer meu software sozinho. É uma baita de uma Baita mentira. balela. É, a mesma coisa. Primeiro que você tem que falar todos os problemas que você quer resolver. E eu já fiz alguns testes, tá? Com IA Aham. para desenvolver softwares ridiculamente pequenos e que resolvem pequenos problemas. Não consegue fazer. O código veio errado. É, você tem que refinar muito, né? Eu acho que Refina essa é a muito. questão. Vem muito cru, ele não consegue colocar no ar, ele não tem muita limitação, ele não vai cobrir todos os seus problemas e tem muita coisa ainda para melhorar. Então, esquecem, não vai fazer software sozinho. O que ele vai fazer é ajudar o desenvolvimento a ser mais produtivo. Exatamente, é como se fosse de Ajudando produção. o desenvolvimento a ser mais produtivo, as empresas vão gastar menos com software. Gastando menos com software, as empresas vão Vai ter mais democratizar software. ainda mais. Mais É isso. software vai ter o quê?
Vai ganhar mais faturamento para a Verzel, mais aí. programadores. É isso aí. Os programadores, a única coisa é que os programadores também vão ter que subir a barra. Na verdade, Vão ele ter vai que- mudar a forma do que ele tem que saber, né? Assim como Exato. todas as áreas, elas vão sofrer uma alteração do que é exigido de conhecimento. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui. Uma validação de CPF. A gente sabe como que faz para validar um CPF, a gente não precisa saber mais, porque hoje você procura na internet e tem. Talvez no futuro, quando você pedir, faz um site, uma landing page, você não precisa mais lembrar, ele vai fazer boa parte e você precisa saber só como que corrige as coisas que não estão de acordo refina. com, entendeu? Então você não vai precisar mais decorar como que faz, e sim como corrigir. Então vai mudar um pouco o paradigma de qualquer pessoa, né? Eu Mas acho tem que saber a base, né? Exatamente. Se Pra você não poder sabe fazer como faz, como é que você vai saber como corrigir? Não, e como que você vai direcionar a IA para fazer o correto? Exatamente. Tem tudo isso. Exatamente. E as empresas vão ter mais software, as empresas vão ficar mais digitalizadas. Mais empresas, tecnologia. mais tecnologia. Mais Ou mais o quê? seja, o seu Programadores. concorrente vai ficar mais ágil e vai Isso. ficar e aí Mais competitivo. mais competitivo. Aquele pequenininho Ou vai seja, se ficar você grande. não tem aquele, guarda essa frase, aquele pequenininho vai ficar grande. Exatamente. Tem uma pesquisa do Gartner que diz que Nossa. até 2027, se as empresas não se digitalizarem minimamente, essa empresa vai estar fadada a desaparecer, porque ela não consegue competir de margem e de concorrência com empresas digitalizadas. Ou Por seja, isso que eu tô com vocês. time é time. Tamo junto. Tamo junto. Frase que vocês gostariam de deixar aqui pra quem assistiu até o final. Tá bom, Dani faz da Versa, eu faço da Devaria? Eu vou deixar uma frase, acho que resumindo Reflexão. aqui, uma reflexão do podcast, é que tecnologia não é mais para poucos, é para Sim. todo mundo. Todo mundo pode usar a tecnologia, todo mundo pode colocar automações, sabendo aonde vai automatizar, o que vai fazer, e para isso tem especialistas no mercado para te ajudar. E é mais acessível do que as pessoas E acreditam. se você não vai gastar mais milhões de dólares, como era antigamente, para instalar um SAP, não sei o que lá, esquece. Hoje a gente está em 2023, a tecnologia tem que estar na sua empresa de qualquer jeito. Você tem 4 anos aí, Senão, segundo o que eu vai acabei de morrer. falar. Tem um case de alguma empresa que, assim, tipo, aumentou bizarramente o faturamento ou de tamanho A gente tem um depois que vocês cliente de automatizaram? a gente A tem um BR é cliente de maior. logística que eles fazem, até dando um disclaimer do que eles fazem. Muito parecido com o envio do correio. Conhece a log de envio Sim, de documento? Só que a log ela se resume a papéis, a documentos. A BR faz a mesma coisa, só que com envio de qualquer carga. Você quer enviar a TV, eles fazem, né, mais ou menos o que a Amazon faz, só que o serviço deles é, de um lado eu tenho a pessoa que quer enviar, do outro lado a pessoa que quer receber. E aí você vai lá, preenche o formuláriozinho e fala assim, olha, eu quero que você Pessoa a pessoa. empresa, ou empresa, pessoa. E aí você preenche o formuláriozinho, olha, eu quero uma TV, não sei o que lá, pra enviar pra tal endereço. Eles calculam, retiram na sua casa e leva. O case deles a gente tá operando com eles há um pouquinho mais de 1 ano e 3 meses. Eles foram de R$4 mil de faturamento pra mais de 1 milhão mês. O negócio tá grande lá. E a gente Eles conhece estão abrindo toda a tecnologia internacional deles. Toda a tecnologia a gente eles já tem estão começando a abrir. Esse é o cases título desse Aí você deve estar podcast. pensando, Como tem ir 20 de R$4 mil pessoas. a R$1 milhão mês Boa. com a tecnologia. É isso aí. e tem 10 pessoas, 15 pessoas trabalhando. Não, a equipe é pequena. A A equipe Acho é que tem pequena. 5 programadores no geral cuidando de tudo. Tô com os parceiros certo mesmo, gente. Tá? Se você não anotou nada nesse podcast, azar o seu. Vai tô ter que até- assistir de novo. Agora fiquei até com taquicardia aqui. Gente, obrigada por vocês terem vindo. Amei esse Que Rugido lindo. Cash. A gente que Amei agradece o demais. convite. Obrigada mesmo. Amei também. Se vocês Muito obrigado. gostaram, compartilha, pelo amor de Deus. Esse conteúdo precisa ser compartilhado com mais gente. Se você tava aí na live também, espero que vocês tenham gostado. Pelo menos um pouquinho que vocês assistiram depois. Episódio completo lá no Spotify, lá no YouTube. Já assina pra não perder. Ô, Dani, me dá uma licencinha. Eu quero passar as redes Instagram. sociais, pô. Perdão. É a pressão aqui da equipe. Ele tá assim, ó. Vocês não estão vendo, ele tá assim, ó. 5, 4, 3. Entendeu? Mas rapidinho, Vai, ó. @devaria.tech. Lá no YouTube, coloca Devaria que você vai achar. Pra achar a Verzel, é Verzel_oficial lá no Instagram. E no LinkedIn é muito forte a Verzel também. Acha Isso lá aí. como Verzel, é VERZEL.
Isso aí. Beleza? Depois E vai estar Devaria aqui em fácil, algum né? lugar escrito, mais fácil. Quer emprego em tecnologia? Já sabe. Pra fechar os recadinhos. Castelo Daniel E Rafa Mazzucato. Rafa Mazzucato, no Instagram, que é a nossa rede mais forte. Eu também sou um pouquinho mais forte ali no LinkedIn, o Rafa também. Acha a gente lá, a gente super ajuda Bate qualquer na pessoa. porta, pede emprego. É isso que eu ia falar. Se vocês tiverem, você empresário aí que tá precisando tirar umas dúvidas, entre em contato que a gente ajuda você a desmistificar essa treta aí. E se você tem uma pessoa que você acha que, poxa, eu acho que essa pessoa pode entrar na área de programação, tá meio perdida. Por sorte, a gente tá terminando uma semana super especial aqui. Provavelmente quando esse podcast for pro ar, a gente ainda vai estar ali com o carrinho aberto. Vocês provavelmente vão conseguir ter acesso. A gente tá com formação da Devaria aberta. Se você quer virar dev, se inscreve lá e é nóis. É isso aí. Se não, entra na lista de espera, né? É isso aí. É o mínimo. Leva um Exatamente. tempinho, mas a gente abre turma frequentemente, então não vai perder essa chance. É isso aí. Dan, obrigado, Beleza. viu? Obrigada a Muito obrigado, vocês, gente. Valeu, Até o próximo Rugido Cast. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu. valeu.